Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. É uma ótima pedida para a gente acionar nossos assistentes de voz, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. Vários fabricantes têm colocado no mercado os chamados assistentes digitais, né, os assistentes pessoais, né? Esses dispositivos, basicamente, eles são aplicações, né, que conseguem usar ou entender o que a gente chama de interpretação nativa de voz, né? Ou seja, ele consegue entender comandos de voz. E o mais interessante é que esses aplicativos todos, eles basicamente conseguem entender vários tipos de pronúncias, masculino, feminino, criança, uma questão de pronúncias diferentes, né, dependendo da região, inclusive tonalidade de voz. Eles realmente melhoraram bastante nessa questão de entendimento. E esses dispositivos, eles basicamente o que eles fazem é aceitar comandos. Então, através desses assistentes pessoais, você consegue dar comandos, por exemplo, buscar alguma informação na internet, usando os portais de busca. Eles você consegue agendar alguma coisa na sua agenda de compromissos. Ele consegue te gerar alarmes quando tem algum compromisso próximo da sua situação. Você pode fazer uma pergunta para ele, ele pesquisa, né? Por exemplo, voos, hotel, te diz como é que está o trânsito nessa situação também, ou seja, executa tarefas quando você comanda via voz, né? Você consegue, por exemplo, ouvir rádios, né, FM, que estão na internet através do dispositivo também, né? E você pode fazer perguntas em geral, né? Fazer uma pergunta e ele vai na internet procurar de alguma maneira fazer essa situação. Então são equipamentos ou aplicativos, né, bem sofisticados, né, nessa situação de entender a voz e fazer alguma tarefa em relação a isso. Mas os assistentes pessoais realmente chegam no auge do seu uso quando você integra os assistentes pessoais com automação residencial. Aí realmente eles ficam bastante poderosos, porque aí você pode, através desses assistentes pessoais, você comandar, por exemplo, acender ou apagar uma luz, abrir ou fechar uma porta, ligar ou desligar um certo eletrodoméstico, ou abrir uma cortina, por exemplo, ou fechar uma cortina quando tem uma cortina motorizada. Então, ou seja, esses dispositivos que realmente viram uma interface para casa, né? E você consegue dar comandos de voz e a casa responder com as ações que você definir em relação a isso. Então, é uma situação bem interessante. A gente tem visto muitos equipamentos já integrados nessa situação de automação residencial, usando esses assistentes pessoais, né, para isso. Os assistentes pessoais, eles basicamente aparecem de duas formas. Ou ele é um aplicativo que está no seu smartphone, e aí você dá comandos de voz e seu smartphone reage de acordo com o comando que você tem, ou tem equipamentos específicos que conseguem implementar essa função, né, no equipamento. Então, aí os mais famosos tem o Google Home, tem o Alexa da Amazon também, que são dispositivos, né, que você conecta na rede Wi-Fi doméstica e ele consegue, então, fazer tudo isso que eu comentei, assim, pesquisa na internet, responder perguntas e até interagir com o ambiente da casa, né, nesse caso aqui em si. Para quem gosta de fazer, né, fazer você mesmo, né, existe até alguns kits na internet que você pode comprar e montar o seu próprio assistente pessoal. Na verdade, a programação, que é a parte mais sofisticada, está pronta. Você vai basicamente pegar uma placa, na verdade, baseada normalmente em Raspberry Pi, e você consegue botar o software no Raspberry Pi, soldar algumas coisas, um alto-falante, microfone e tal, e você tem um assistente pessoal que você mesmo, pelo menos, montou, né? Você não desenvolveu, mas pelo menos você montou isso aqui. Então, ou seja, são equipamentos bem utilizados hoje em dia, com grande... Assim, muita gente tem utilizado isso tanto para a parte pessoal quanto para a parte de automação residencial também. A grande preocupação, ou seja, a grande pergunta que a gente se faz em relação a esses assistentes pessoais é em relação à privacidade. Por quê? No caso da privacidade, né, esses assistentes pessoais, eles estão ouvindo, né, o ambiente o tempo todo. E a pergunta é, o que ele faz com esse áudio? Ele não faz nada, ou ele grava, ou ele manda para alguém na internet armazenar isso,
Isso é uma pergunta importante. Inclusive, alguns desses assistentes pessoais já foram utilizados como testemunhas, né? Ou seja, pelo menos testemunhas de supostos crimes. Então, questões que aconteceram na casa, uma briga, uma discussão, esses dispositivos eles foram utilizados para que talvez tivessem gravado o áudio, né, daquela briga, daquela discussão, e com isso ter alguma evidência do que aconteceu naquela casa. Então, é bem nessa situação que você usar, né, e são cada vez mais populares e mais baratos, inclusive hoje caiu bastante de preço os assistentes digitais pessoais. A gente fala de tecnologia com Gilberto Sodré. Gilberto está nos explicando aqui os diferentes acessos dos aplicativos de voz, os assistentes de voz, né, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Os assistentes de voz, como eu estava comentando, são aqueles aplicativos que conseguem ouvir, né, ou seja, entender a interpretação da linguagem natural e executar comandos, né, fazer pesquisa na internet. E aí, como eu tinha comentado, o grande potencial a interação com automação residencial, hein? Aí você consegue comandar eletrodomésticos, né? E fazer interação com outras coisas dentro da casa. Isso é bem interessante, isso aí, né? Nesse caso. E aí a preocupação que fica nessa questão é a questão da privacidade, né? Ou seja, como ele está ouvindo tudo que acontece dentro de casa, o que ele está fazendo com esse áudio, né? Se ele está mandando para alguém, se ele está salvando, né? Isso é uma preocupação que os usuários devem ter nessa questão, né? Em relação a isso. Lei Geral de Proteção de Dados neles também, né? Exatamente. Eles também devem seguir essa situação, né? Ou seja, também, o áudio, né, também é um dado pessoal, né, privado, que deve ser tratado de forma adequada. Uhum. Bom, além dos assistentes de voz, nós temos alguns outros destaques para esta quarta. Vamos falar um pouquinho dessa ação civil pública fundamentada na própria Lei Geral? Exatamente, Fernanda. A Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada na sexta-feira, né? A gente até comentou aí no CBN Tecnologia, pois na segunda-feira, dia 21, a primeira ação civil pública que foi fundamentada na LGPD foi apresentada, né? Era uma ação civil pública contra um site que estava comercializando informações pessoais, como nomes, e-mails, endereços, né, e contatos por SMS, inclusive endereço completo, com bairro, cidade, estado e CEP, né? Esse site, né, essa empresa foi, então, citada nessa ação civil pública, e é interessante que na terça-feira, ontem, né, o juiz já fez a sua decisão, já teve sua decisão judicial, removendo o site. Então, ontem mesmo o site já saiu do ar, que estava comercializando essas informações pessoas que não tinham autorização, teoricamente, dos detentores dessas informações, das informações serem comercializadas, né, para isso. Então, vimos aí que a LGPD já começou, no primeiro dia útil, depois da sua sanção, já tem aí ações em relação a isso e vai aumentar, viu? A previsão é que isso ainda aumente nessa situação. Tem o algoritmo do Twitter, que foi acusado de racismo. Exatamente. O algoritmo do Twitter, ele tem na verdade, o Twitter tem um algoritmo que quando você vai publicar uma foto grande demais ou fora das proporções que a plataforma aceita, o Twitter faz um recorte da foto, né, para ficar no padrão que eles utilizam. E ele, basicamente, esse algoritmo, o que ele faz é priorizar os rostos humanos que aparecem na foto, né? O problema é que começou a se identificar que esse algoritmo tinha um viés, né, que ele privilegiava o rosto de pessoas brancas ao invés de indivíduos negros, né? Isso foi uma grande polêmica. O Twitter já se manifestou falando que não tinha encontrado evidências dessa situação nos testes que eles fizeram, mas eles vão continuar as análises em relação a isso. Só esclarecendo, Fernando, que é uma questão importante, o algoritmo, quando o programador faz um algoritmo, por exemplo, dessa natureza de inteligência artificial, ele não dá nenhum viés, ou seja, ele faz um algoritmo de reconhecimento. Depois esse algoritmo passa por um treinamento, né? E esse treinamento vai fazer com que o algoritmo agora se comporte de acordo com o que ele foi treinado, né, para fazer. O que acontece muitas vezes é que a falha não está no algoritmo em si, e nem em quem fez o algoritmo, mas está no método de aprendizado, ou seja, base de treinamento que foi utilizado para esse algoritmo. E aí, provavelmente, utilizaram
mais fotos de pessoas brancas do que pessoas negras, e aí com isso o algoritmo acabou aprendendo, vamos chamar assim, de forma errada essa situação. Então, ainda vai ter uma grande discussão sobre isso, mas só para a gente esclarecer também nosso ouvinte em relação ao que aconteceu com o algoritmo do Twitter. E por último, uma notícia interessante, até curiosa, né? Estamos falando aí sobre estação espacial, sobre viagens espaciais, e agora tem uma produtora de televisão dos Estados Unidos, vai fazer um reality show, está planejando fazer um reality show em que o prêmio do finalista vai ser um passeio de 10 dias na estação espacial. Então imagina, né, você participar de um reality show, e aí o vencedor vai passar 10 dias lá na ISS, lá, tudo por conta lá essa produtora de televisão. Só para a gente ter uma ideia, esse valor, né, dessa operação toda de levar uma pessoa lá para o ISS e passar 10 dias, está em torno de 60 milhões de dólares. Né? É muito dinheiro. Né, muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E como é que esse reality show vai conseguir embarcar essa pessoa? Eles vão fazer, a ideia deles é que eles atraiam para esse reality show pessoas que gostem de espaço, gostem de exploração espacial, né? E depois disso, obviamente que o vencedor ele vai ter que passar por um período de treinamento, né? Para poder ser enviado para a ISS, porque não é uma viagem, né, de avião normal, né? Ou seja, tem uma série de problemas, até riscos em relação a isso. Então, na verdade, o ganhador vai ter ainda uma maratona até conseguir chegar e passar os seus 10 dias lá na estação espacial como turista, né? Um turista espacial. Nossa, tem que gostar muito mesmo, hein? Eu pensei em me candidatar, hein? Sei lá se volta, nessas viagens que a gente vai, não sabe se volta. Faz parte, mas é bom, é interessante, né? Se tivesse oportunidade, eu ia, sem dúvida. A gente está falando aqui de viagens, né? E há pouco eu estava lendo uma notícia de que tem algumas empresas aéreas que estão lançando voos para lugar nenhum. Também pode ser uma boa opção, entendeu? A notícia é a seguinte, já se passaram 6 meses dessa pandemia, o mundo ainda repleto de restrições para o turismo, e algumas pessoas estão levando o bordão que saudade de embarcar em um avião, a um outro nível que é muito sério, viu, de dependência. Aí, nas últimas semanas, diferentes companhias aéreas anunciaram a comercialização de novos voos para lugar nenhum. E estão fazendo sucesso, veja só, hein? As companhias, elas criam voos que decolam e pousam exatamente no mesmo lugar. A ideia é cativar o turista, aquele turista que está se sentindo aí com muita falta de viajar, de encarar um aeroporto, né? Que ele vai, embarca, dá aquela voltinha, igual aquela voltinha de carro que a gente dá, sabe, Gilberto? Tô com vontade de dar uma voltinha na rua. Então, só que você vai fazer de avião. Parece aquele meme, né? Que saudade de voar de sentindo falta de voar de avião, minha filha, né? Aquele meme que aparece aí. Não é? Normalmente. Eu vou ali e já volto. Tem uma companhia tailandesa, tá, que já levantou o voo no mês passado, num dos seus aviões, inclusive temáticos, é da Hello Kitty. Para quem quiser ir para lugar nenhum, mas a festa lá dentro era para Hello Kitty. Olha só, uma e outras coisas, né? Outras coisas que a gente só encontra, né? Parece até piada, né? Exatamente, tem que se reinventar, não tem jeito. Todo mundo se colocou numa situação agora que tem que se reinventar de verdade, não tem jeito. Pois é, e aí a gente informa o preço, essa passagem custa $220 para lugar nenhum. $220 para ficar no mesmo lugar. Né? Mas pelo menos deve ter um lanchinho bom, né? Tem festa da Hello Kitty. Gilberto, vou aqui para o último aqui, a Mariane pedindo sua ajuda. Ela diz o seguinte, existe alguma forma de eu realizar ligações telefônicas usando o Wi-Fi do meu próprio número de celular em casos de eu estar em regiões onde não pega uma operadora? Então, existe um serviço que estava para ser desabilitado, eu não sei se ainda está funcionando. Uma operadora só oferece isso no Brasil, que é a Vivo, chama Volt, que é um serviço que você usa o Wi-Fi, né, para fazer ligações do seu telefone, né, usando o seu número de telefone, mas é uma aplicação específica dessa operadora e um aplicativo que tem no seu celular para isso. E você conseguia fazer ligações de voz usando o seu número, mas não usando a rede de 3 ou 4G, mas usando a rede Wi-Fi. Esse serviço estava para ser descontinuado, não sei se ainda está funcionando, né? Mas era o único que eu conheço que tinha essa função. Excelente, te agradeço. Até sexta, hein?
até sexta-feira com mais tecnologia.